Meus queridos e diletos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos vós. Estamos de volta com mais uma parcela da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando o livro de Deuteronômio. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o segundo discurso de Moisés acerca da lei moral. Esse sermão de Moisés continua e nesse conteúdo nós estaremos abordando aqui o segundo discurso de Moisés acerca da lei social. A Bíblia é muito importante para a vida em sociedade. E neste sermão, Moisés revisa e esclarece as leis que o Senhor havia dado aos israelitas com relação à vida em sociedade. E quando esses requisitos eram observados, colocados em prática, as pessoas eram evidentemente abençoadas. Livro de Deuteronômio, capítulos 5 ao capítulo 26. A palavra de Deus, então, aborda alguns detalhes, a começar com leis acerca dos animais. Deuteronômio 22, 6 a 7, 25 e versículo 4. A Bíblia diz assim: não retirar a ave-mãe de seu ninho, não atar a boca do boi quando debulha. Olha isto, o cuidado de Deus até com a ave que choca os seus ovinhos naquele ninho, pendurado naquele galho. Lembra o que Jesus falou? Não valeis vós mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Veja como é interessante a Bíblia e como o Antigo Testamento complementa o Novo. São interindependentes. Até o animal do campo, quando os agricultores estavam trabalhando, eles não poderiam colocar aquela mordaça no boi, impedindo o boi de catar alguns grãos para comer. Era proibido. O cuidado de Deus com os animais. E se Deus cuida dos animais dessa forma, por que não cuidaria de você? Então, acredite, tenha fé que Deus cuida nos mínimos detalhes de sua vida. Leis acerca da construção. Deuteronômio 22, 8. Toda casa nova deve ter um parapeito no telhado para evitar que alguém caia. Olha isso! Os primeiros socorros, cuidados com acidentes domésticos. Deus, em 1452 aproximadamente, já cuidava desses detalhes na sociedade de Israel. Evitar acidentes. Leis acerca das vestimentas. Isso é importante, principalmente na sociedade de hoje. Uma sociedade tão carente, tão afastada da fé, etc. Deuteronômio 22, 5, 11 ao 12. As roupas devem ser feitas de lã ou linho, não dos dois. As mulheres estão proibidas de vestir roupas masculinas e os homens proibidos de vestir roupas femininas. Os israelitas devem vestir mantos com borlas nos 4 cantos. Olha a Bíblia diferenciando homem e mulher,
vestimentas femininas e vestimentas masculinas. E a borla com aquele cordão azul servia para que ele sempre se lembrasse de se manterem puros, santos, separados para Deus. Então, esse negócio de mulher vestindo roupa de homem, homem vestindo roupa de mulher, é um pecado, é contra as determinações da palavra de Deus. E isso serve para aquela época, para a época de hoje, para todas as épocas, porque a Bíblia não muda. A mensagem de Deus é imutável. Leis acerca da alimentação. Deuteronômio 14, 3 ao 21, capítulo 15, 19 a 20 e versículos 22 ao 23. Os israelitas devem considerar certos animais limpos e outros imundos. Eles não devem comer animais imundos. Veja que até na dieta dos hebreus, eles tinham que separar certos tipos de animais. E aqueles que a Bíblia cita que são considerados imundos, não devem ir para a mesa da comunidade israelita. Deuteronômio 24, 1 a 4, acerca do divórcio. Existem regras com relação tanto ao divórcio quanto ao casamento com o ex-cônjuge. Então, você pergunta, é lícito o divórcio? Tem coisas na Bíblia que Deus proíbe, mas tolera. Deus proíbe o divórcio, mas, em consequência das condições humanas, Deus tolera. E por isso existe regulamentações acerca do divórcio e acerca do casamento com o ex-cônjuge. Às vezes as pessoas se divorciavam, depois terminavam se entendendo e iam casar novamente com a mesma pessoa. A Bíblia proibia, a Bíblia tinha regulamentações quanto a isto. Por isso é importante você fazer uma observação em Deuteronômio 24, 1 ao 4. Eu até faço questão de ler na Bíblia esta passagem que diz o seguinte: se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Olha isto. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, ela se casar novamente, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Então está aqui a lei acerca do divórcio. Deus não aceita, é proibido por Deus, pois Deus não fez o casal para se separar. Mas Deus tolera essas coisas. Deus, ele respeita as relações humanas de uma sociedade. Deus respeita a cultura de uma sociedade. Isso é muito importante. Por isso é importante você estudar sobre ética cristã, sobre ética bíblica, para não sair por aí falando besteira. Porque tem muitas pessoas que criam as suas próprias frases, seus próprios chavões, e saem por aí demonizando as pessoas. E a Bíblia tem regulamentações para tudo na vida concernente à igreja, ao cristão,
a comunidade de Israel, a comunidade de um país. Por isso a nossa cultura brasileira é uma cultura judaico-cristã. É uma cultura de costumes e atos que se baseia na lei de Moisés, nas escrituras sagradas. Leis acerca de situações domésticas. Veja que em tudo a Bíblia ela tem uma mensagem específica para o seu povo, para o povo de Deus, né? Deuteronômio 21, 10 a 17, 22, 13 a 30, 24, 5 e 25, 5 a 12. Veja que em todos os textos, e por isso é importante você dar uma pausa, pesquisar as referências, lê-las e procurar entendê-las. Pois bem, quanto à mulher cativa, Deuteronômio 21, 10 a 14, existem regras com relação ao tratamento, olha, e aos direitos de uma mulher prisioneira que é tomada por esposa e subjugava aquele povo e fazia o que quer. Não existia leis para quem quisesse possuir uma daquelas mulheres como esposa e tinham que seguir as regulamentações da palavra, da lei de Moisés. Várias mulheres, Deuteronômio 21, 15 a 17. O que a Bíblia recomenda quanto a isso? Existem regras com relação a como deve ser dividida a herança entre os filhos de várias mulheres. Várias mulheres quanto à distribuição de heranças. Não está falando aqui de poligamia, está falando de heranças. Muito bem. Leis acerca da mulher infiel. Deuteronômio 22, 13 ao 30. Existem regras para vários assuntos relacionados à pureza e à fidelidade sexual. Por isso, você pode observá-la na lei de Moisés e coisas que aconteceram lá no passado quanto à infidelidade, quando um casal foi morto apedrejado por serem pegos em atos que a Bíblia condenava, mas que eles estavam praticando. Infidelidade conjugal. E a Bíblia tem aqui, no capítulo 22, 13 ao 30 de Deuteronômio. Dê uma lida e você terá mais informações. A mulher recém-casada, acabou de casar na lua de mel, Deuteronômio 24, versículo 5, um homem não deve ser recrutado para a guerra em seu primeiro ano de casamento, para que ele possa ficar em casa com a sua mulher. Então, quando um rapaz, um casal novo, casava e era soldado, fazia parte do exército, ou era um civil, ninguém poderia recrutá-lo. Ele tinha um ano de permanência em sua casa com a sua mulher. Só depois de um ano é que aquele rapaz ou aquela mulher eram recrutados para a guerra. Isso é lei social, lei que regulamenta a vida israelita em sociedade. Lei quanto à mulher viúva, Deuteronômio 25, 5 a 10. O irmão de um morto deve concordar em cuidar da viúva de seu irmão, ou será difamado pela sociedade. Então, morrendo uma pessoa, um cidadão, e aquela mulher ficava desprovida do seu marido, o irmão dela tinha por obrigação de cuidar dela. Era a forma judaica de manter a pessoa em segurança. Veja os cuidados, porque naquela época não tinha aposentadoria, não tinha vale-gás, não tinha Bolsa Família, não tinha qualquer tipo de benefícios do governo para ajudar famílias, pais carentes. E a mulher viúva, idosa, muitas vezes,
Ficava Deus dará? Lembra de Ruth, de Noemi? Ruth foi para os campos de Boaz catar aquelas sementes que caíam e ali ela foi abençoada. Ali mostra a pobreza de uma mulher desamparada, o que é proibido pela lei. E Deus abençoou Boaz ao abençoar aquela jovem. São coisas que veremos no futuro. Leis acerca da mulher de conduta imprópria. Deuteronômio 25, 11 a 12. Ela será punida por tentar, de forma errada, ajudar seu marido durante uma briga com outro homem. Isto é, se existem conflitos entre vizinhos, qual é o papel da família? Tentar separar a intriga. Não botar a lenha no fogo, como diz por aí. Tem que evitar os conflitos. E naquela época, quando acontecia um conflito entre vizinhos, a mulher então dava a ideia para o marido para prejudicar o seu inimigo. Era proibido, era um tipo de conduta imprópria da mulher. E ela era punida por isto. Lembra de Jezabel e seu marido Acabe, que cobiçou a vinha do seu vizinho e ficou triste porque o vizinho não quis vendê-la? Era herança, era proibido pela lei vender. O que fez a mulher de Acabe, Jezabel, aquela treva? Ela fez um plano diabólico, matou o dono da vinha e deu a vinha para o seu marido. São tipos de condutas que a Bíblia Sagrada repudia e a taxa como conduta imprópria. Então, o casal tem que evitar os conflitos entre vizinhos, entre pessoas, enfim, e não aconselhar o marido a praticar um crime, uma vingança, coisa dessa natureza. São discursos quanto à vida social dos israelitas. Quanto à culpa, Deuteronômio 24:16, os pais não devem ser mortos pelos pecados dos filhos, ou os filhos pelos pecados dos pais. É tão fácil as pessoas julgar os crentes, não é? Julgar os filhos dos pastores, julgar os pastores por causa de conduta dos filhos. Cada um dará conta de si diante de Deus. Então deixa a vida dos outros em paz. Vai cuidar da sua vida. Porque cada um de nós prestará conta diante de Deus. Mas é triste a gente ver, principalmente filhos de obreiros, como sofrem e como sofrem os pais obreiros. Ah, foi o filho do pastor, ah, foi o filho do presbítero. E aí se torna uma coisa muito indelicada, muito triste, né? Quanto à honestidade, Deuteronômio 25, 13 ao 16. Sempre usar medidas justas. Olha o nosso TSF de hoje aí. Que lixo que tá. Olha a nossa cultura brasileira, as leis brasileiras. Um enganando os outros, passando os outros para trás. Se você vai comprar alguma coisa, uma balança enganosa, um governo enganoso, um juiz enganoso, uma sociedade enganosa. Que tristeza! Como a sociedade moderna está afastada de Deus e das suas leis. A vida em sociedade precisa seguir esses regulamentos para que viva uma vida próspera, economicamente, socialmente, religiosamente. Tem que observar essas recomendações da palavra de Deus. Quanto à limpeza, Deuteronômio 23, 9 ao 14. Existem regras com relação à higiene pessoal. Você imagine certos crentes que não gostam de tomar banho. Eu fui no campo missionário uma vez, eu tinha que sentar no púlpito e botar os 2 dedos no nariz para orar com o nariz fechado, dado o mau cheiro de muitas pessoas ali que ficavam uma semana sem tomar banho. Nós fizemos arrecadação de roupas para doar, ensinar o povo a se manter limpo, uma higiene pessoal. E isso é condenável pela Bíblia também. Então, se você é daqueles que não gosta de tomar banho
escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa. Normalmente, aprenda com a Bíblia, aprenda com a sociedade de Israel. Quanto à idolatria, Deuteronômio, capítulo 13, 1. Capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 2. 16, versículo 21 e 22. Capítulo 17, 2 e 7. Capítulo 18, 9 a 14. E versículos 20 ao 22. A prática da idolatria na comunidade de Israel era rigorosamente proibida. Deus não aceitava a idolatria. Por sinal, a idolatria foi o pivô-chave da falência de Israel como indivíduo, como família, como sociedade, como nação. E se não fosse a graça de Deus, Israel não existia hoje. Os profetas, Deuteronômio 13, 1 ao 18, 18, 20 ao 22. Os profetas que encorajarem as pessoas a adorar deuses pagãos devem ser mortos por apedrejamento. Aqueles falsos profetas. E hoje, quantos cristãos que ao invés de ler a Bíblia vão atrás de profetas? É uma tristeza nas igrejas. É uma tristeza. Ninguém se dobra, se debruça numa mesa para ler a Bíblia. Mas quando diz, o pastor fulano está vindo pregar, o fulano está vindo pregar, a missionária fulana está vindo pregar, enche os ginásios para ouvir bobuzeira, mentira, profetadas. E a Bíblia condena aquele tipo de profeta que induz o povo a pecar. E quantos falsos profetas que tem hoje, que nem sequer lê um texto da Bíblia para pregar. Simplesmente abre a sua boca e o que vier ele manda, e tem muitos crentes idiotas, inconstantes, analfabetos espirituais, que olham essas pessoas e essas mensagens como se fosse Deus. E terminam caindo em situações embaraçosas por dar ouvido àquilo que Deus não falou. E esses profetas serão castigados por Deus a qualquer momento. Os perversos, ou as perversões. Deuteronômio 14, 1 a 2, 16, 21 ao 22, 17, 2 ao 7 e 18, 9 a 14. Quanto às perversões, os israelitas são proibidos de engajar em qualquer prática pagã ou idólatra. Eles tinham hábitos cananeus de sacrificar crianças a Moloque, tinham hábitos de fazer sacrifícios humanos proibidos pela lei de Moisés. Por isso que Deus usou a espada de Josué como um meio de trazer o julgamento àquele povo naquela época. Por isso a lei era restrita, não deixar ninguém vivo, passar todos ao fio de espada, do nascimento ao mais idoso. Parece uma coisa muito cabulosa, mas aqui é o julgamento de Deus contra uma sociedade onde não existia qualquer indício de pureza. E por isso era justo a sentença condenatória daquele povo. E Deus usou o exército de Israel para aplicar o julgamento naquela sociedade pagã. Investigações. Deuteronômio 21, 1 a 9. Se a vítima de um assassinato foi encontrada e o crime não puder ser solucionado, os líderes da cidade mais próxima devem sacrificar um novilho e orar. As nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o não viram. Perdoa, ó Senhor, ao teu povo Israel, que tu resgatastes, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel. Era uma lei concernente a homicídios,
ou a morte, quem sabe, por animais selvagens. Então tinha que ter um culpado. E quando aquela sociedade não tinha culpa, eles faziam um sacrifício a Deus, pediam perdão a Deus e se declaravam inocente daquele morto, daquela situação. Leis quanto aos juízes. Deuteronômio 16, 18 a 20, 17, 8 a 13, 19, 15 a 21, 25 a 3. São dadas várias leis para assegurar veredictos e punições justas. Se aplicassem a lei de Moisés aos juízes brasileiros, estariam todos condenados ao inferno, pois os juízes não podem ser parciais, eles não podem ter partido, eles estão ali para julgar as condutas e dar a sentença conforme a Constituição do país. Imagine se fosse feito um crivo dos juízes da nossa Suprema Corte brasileira, com exceção, estariam todos condenados, expulsos das suas cadeiras e numa prisão eterna, dado a injustiça, a criminalidade praticada por esses caras. Delinquência juvenil, Deuteronômio 21, 18 ao 23. Um filho teimoso e desobediente, que se recusa constantemente a obedecer a seus pais, deve ser morto por apedrejamento. Filhos que espancam os pais, que maltratam os pais, que não têm respeito aos pais, era proibido pela lei de Moisés com castigo severo. Tinha que respeitar os pais, sim. Isso era lei, mandamento e cultura social do povo israelita. Reis, Deuteronômio 17, 14 ao 20. São dadas 5 regras com relação aos futuros reis de Israel. Olha que interessante isto, não é? É a Bíblia regulamentando uma sociedade em todos os níveis, desde o civil até o religioso. Deus já estava cuidando aqui. E quais eram as regulamentações quanto aos reis de Israel? Ele tem de ser israelita e não estrangeiro. Um egípcio jamais poderia ser um rei de Israel. Deuteronômio 17, versículo 15. Ele não deve possuir um grande número de cavalos. Deuteronômio 17, 16. Olha o que aconteceu com Salomão. Comprava cavalos do Egito, enriqueceu de tal forma, mas não soube lidar com as riquezas. E você conhece a história de Salomão? Vamos chegar lá. Eles não devem ter muitas mulheres. Olha isso aqui. Deuteronômio 17, 17. Era proibido pela lei de Moisés ao rei ter um harém. E naquela época, parece que eles esqueceram disso aqui. Por quê? O harém parecia uma cultura na monarquia de Israel. Para você ter uma noção, Davi teve 300 mulheres. Olha isso. Entre mulheres, esposas e concubinas. Salomão, seu filho, viu que o pai tinha 300 mulheres e a coisa era muito gostosa, muito boa. Ele teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Entre esposas e concubinas. Imagine se essa moda pega hoje, hein? Por isso que o Senhor Jesus Cristo regulamentou não a sociedade mundana, mas aos seus seguidores. Ele não deve acumular grande quantidade de ouro e prata. Deuteronômio 17, 17. Por quê? Porque o ouro, a prata, as riquezas subverte a conduta humana. Veja a situação que está o Brasil hoje, no mundo político. Milionários e mais milionários corruptos que ganham dinheiro ilicitamente, fazem projetos de governo para subornar, para tirar dinheiro do povo, da população. E quantos políticos estão com suas fortunas
em reservas em bancos internacionais. Mas a justiça de Deus vai vir sobre vocês a qualquer momento. Trabalhadores, ele deve ler e obedecer à lei de Deus diariamente, os reis de Israel. Deuteronômio 17, 9 a 20. A lei dizia que o rei deveria ter um exemplar da Bíblia, da lei de Moisés, do lado do trono, para não esquecer de seguir as determinações. Mas só a graça de Deus, Israel existe hoje, só pela graça de Deus, só pelas promessas feitas aos pais. Se não fossem os pais, com certeza Israel não existiria. Mas Deus cumpre a sua promessa com os patriarcas e tem um negócio com Israel no futuro, graças a Deus. Leis acerca dos trabalhadores, Deuteronômio 24, 14 ao 15. Nunca tirar proveito de trabalhadores pobres. Deve-se pagar a eles seus salários diariamente, antes que o sol se ponha. Então, mesmo em 1492 aproximadamente, 52, o salário do trabalhador, do jornaleiro, era uma recomendação bíblica. Imagine a cultura pagã da época, escravagista. Que tristeza! O escravismo no mundo foi uma desgraça. Você entendeu? Quantas mortes, quantas famílias. Meu Deus, você sabe o que eu estou falando. Mas não é por desconhecer a verdade da palavra de Deus. A Bíblia já recomendava uma vida em sociedade trabalhista bem alicerçada. Pagar aquele que você quer que trabalhe para você. Isto é bíblico. Trabalhar antes do dia anoitecer, hein? O cara trabalhou antes que o sol se ponha, o empresário tinha que chegar e pagar o dinheiro daquele cidadão para ele levar o pão para casa. Limites. Deuteronômio 19, 14. Não alterar os limites das terras dos próximos. Olha aí hoje, os sem terra querendo tomar terra dos outros. E quantos grileiros no Brasil, nos tempos passados, coronéis, dono de fazenda, que arrancavam os marcos e botava para dentro do seu terreno, roubando terra das pessoas. Não é à toa que nós temos hoje no Brasil latifundiários, que se você for investigar documentação, a coisa está toda errada. São terras roubadas, separadas, demarcadas, limites colocados com sacanagem, sabotagem, tirando terra de outros cidadãos. Isso, você sabe disso. Você sabe dessas realidades. Muito bem. Lei acerca da lepra. Deuteronômio 24, 8 ao 9. Israel deve observar com atenção as instruções com relação à lepra. Levíticos capítulos de 13 ao 14. Eles também devem lembrar como Deus tornou Miriam leprosa. Número 12, 1 a 15. E aquilo era um exemplo para que eles pudessem serem fiéis a Deus, não murmurar, manter a sua vida, a sua postura com Deus, para não cair numa situação dessa. Uma lepra no corpo é uma peste, é uma desgraça. Então eles tinham que fazer os cuidados conforme está no texto e lembrar como exemplo o caso de Miriam, que achou que seria mais importante do que Moisés, do que o líder, e terminou ficando uma semana leprosa fora do arraial, como exemplo à sociedade daquela época. Vizinhos, Deuteronômio 22, 1 a 4, 23, 24 ao 25. Se alguém encontrar um boi ou uma ovelha, deve devolver o animal ao dono. Pode-se comer dos frutos da vinha ou da seara do próximo, mas sem abusar desse privilégio. Veja como é interessante. Você vai passando numa estrada, tem uma roça ali. Aí você vê umas maçãs, umas bananas, qualquer fruto. Está viajando, está com fome.
mas aquela roça não lhe pertence. Mas você não está proibido de chegar ali, não tem ninguém para você pedir, você está caminhando, está com fome, colher umas frutas daquela, saciar sua fome, sua família e ir embora. É permitido pela lei. Mas o que que a lei contraria aqui? O que que a lei proíbe? Abusos. Você vê a roça dos outros, pega um saco de noite, entra lá, colhe tudo. No outro dia, o dono da chácara, da colheita, vai chegar na sua plantação, não tem nada para levar para sua família. Roubaram tudo. É proibido e um pecado. E por isso a Bíblia condena essas práticas entre vizinhos. O vizinho faz uma horta, planta um tomatinho, uma verdura. Você pode chegar ali e pedir: ô vizinha, posso colher um tomate desse, um pé desse alface? Sim, claro, porque ela não vai negar. Agora, você abusar, deixar a vizinha ir dormir, para de noite você ir lá e roubar a horta da sua vizinha? Pecado proibido pela lei de Moisés, leis que regulamentava a vida entre vizinhos. Plantio, Deuteronômio 22, 9 ao 10. Não plantar dois tipos de sementes em sua vinha. Não hará com um boi e uma mula sob o mesmo jugo. Olha isso. Imagine como que seria um boi, um marruá com um jumentinho. Isso era uma injustiça. Era proibido pela lei. Era Deus cuidando dos animais. Boi pareado com boi. Jumento pareado com jumento. Assim deveria ser para arar a terra naquela época. Penhor. Deuteronômio 24, versículo 6. Versículos 10 ao 13. Versículos 17 ao 18. Há regras acerca do que pode ser recebido como garantia de empréstimos. O penhor era legal. Você não ia emprestar o seu dinheiro para um caloteiro, sabendo que não ia receber mais. E o que que eles faziam? Eles pediam uma coisa como garantia. Era uma forma de garantia. Você lembra do que Jesus e o apóstolo São Paulo ensinou? Que o Espírito Santo é uma simbologia de penhor. Por que nós temos o Espírito Santo na igreja hoje? Como uma garantia de que Jesus Cristo virá outra vez para buscar o que é seu aqui nesta terra. Isto é, a sua igreja. Prostituição. Deuteronômio 23, 17 ao 18. Tanto a prostituição masculina como a feminina são proibidas pela lei de Moisés. Retribuição. E hoje a prostituição é uma lei. Se fizeram uma lei e transformaram isso numa profissão. A pessoa é assalariada, carteira assinada. Vim procurar um emprego aqui, chega a mulher ali. O que você quer? Sou prostituta. De carteira assinada. Veja onde chegou a sociedade de nossos tempos. Retribuição. Deuteronômio 25, 17 ao 19. É ordenado aos israelitas que elimine os amalequitas que intentarem mal contra eles. Os amalequitas foi recomendado por Deus que deveriam serem eliminados, dado a sua crueldade aos filhos de Israel. Servos, escravos, Deuteronômio 15, 12 ao 18, 23, 15 a 16 e 24, versículo 7. Várias regras acerca do tratamento de servos. Não podia tratar um servo de qualquer forma, mas pelo rigor da lei. Tinha que agir com humanidade. Dízimos. Deuteronômio 14, 22 ao 29. 26, 12 a 15. Todos os israelitas devem dar o dízimo da colheita anual. Da colheita.
Não dinheiro em espécie, viu, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Sila Malafaia. Ah, mas era naquela época. Você sabe do que eu estou dizendo. Trazendo a renda ao tabernáculo. Espera-se que eles sustentem os levitas, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos que vivem em suas cidades. O dízimo é para o povo na igreja. É para ser aplicado socialmente na igreja. Me diga qual é a igreja que faz isso. Pelo contrário, procure o valor do salário de um pastor presidente. Acima de 13 mil reais por mês na sua conta de dízimos. Agora, veja as famílias da igreja, as situações sociais de cada família. Você vai se escandalizar. E você sabe do que eu estou falando. E você vai prestar conta a Deus. Pastores que se enriquecem apenas fazendo o povo contribuir, porque ele tem um poder de persuasão tão grande que o povo chega a dizer que nem disseram aqueles indivíduos lá atrás. Essa não é a voz, senão a voz de Deus. Cuidado, você pode morrer, pastor, comido de bicho. Usura, pessoas avarentas. Deuteronômio 23, 19 ao 20. Uma pessoa pode emprestar com juros a um estrangeiro, mas não a um israelita. Ele pode emprestar com juro modelado, não com ganância, ao povo estrangeiro que vivia dentro de Israel. Mas banco israelita com os israelitas não podia cobrar juro. Era a lei de Deus, porque Deus abençoava. Porque a ganância pelas riquezas. Votos. Deuteronômio 23, 21 ao 23. Os votos ao Senhor devem ser imediatamente cumpridos. Embora não seja pecado abster-se de fazer votos. A pessoa pode fazer o voto. Naquela época, as mulheres, quando precisavam de fazer um voto, era aconselhável que ela participasse ao marido. Se o marido observasse que era viável aquilo nas suas condições, ele permitia. Então Deus aceitava. Se a mulher fizesse um voto sem noção, e o marido não consentia aquilo, por que você não me avisou? Ah, você estava em viagem. O voto deve ser quebrado e Deus não castigava porque o marido não concordou com aquilo. Deus respeitando os padrões dentro da família. Agora tem muitos por aí afora que querem entrar dentro da tua casa e dirigir a tua vida, o teu comportamento, querer modular a tua vida. É coisas para boi dormir. Por isso a importância de se ler e entender a lei de Deus. A cultura social judaico-cristã é uma bênção para o mundo. E olha que os comunistas querem destruir isso aqui. Principalmente no Brasil, esse governo, esse desgoverno, desse ladrão de 9 dedos, querem destruir a cultura judaico-cristã da nação brasileira. Isso seria um inferno instaurado no Brasil. Mas Deus tem a misericórdia do Brasil. Batalhas. Deuteronômio 10, 1 a 20. São dadas instruções acerca da preparação e a prática da guerra. 4 tipos de pessoas estão isentas de ir à batalha. Não era recrutando qualquer um. Olha o que diz aqui. Primeiro, aquele que acaba de construir uma casa, construir sua casinha, quer morar, ele não podia ser recrutado. Deuteronômio 25. Aquele que acaba de plantar uma vinha, o agricultor terminou de plantar, tem que cuidar, tem que aguar, tem que fazer todos os preparativos para uma boa colheita. Ele não podia ser recrutado para a guerra. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 6. Aquele que acaba de ficar noivo. Noivo era a mesma coisa de casado.
Imagine, o cara terminou de casar, passar a lua de mel, tem que deixar a mulher para ir morrer na guerra. Então, era proibido por Deus desse indivíduo ser recrutado. Deuteronômio 20, versículo 7. Aquele que está atemorizado, o covarde, que se tremia todo, se cagava todo, quando via o convite à guerra, o som do sonido das trombetas de Israel, convocando para a peleja, o covarde, Deus não aceitava que fosse. Bote os covardes para trás. Lembra de Gideão e os 300 escolhidos? Os covardes, Deus mandou que voltassem todos. Pois bem, na vitória espiritual é para os valentes. Ser crente não é para covarde, é para os valentes. Permanecer com seu cartãozinho de membro não é para os covardes, é para os valentes. Glória a Deus. E por último, a prosperidade. Deuteronômio 24, 19 ao 22. Deixar uma parte da colheita para os estrangeiros, para as viúvas e para os órfãos. Todos os agricultores que plantavam, na época da colheita, eles não poderiam tirar tudo, deixar o campo vazio. Não, era proibido por Deus. Pois Deus cuidava dos órfãos, Deus cuidava das viúvas e Deus cuidava dos estrangeiros que viviam em Israel, mas não era israelita, ou que passava por ali e tinha fome. E naquela época, como eu disse, não havia Bolsa Família, não havia uma assistência social do governo. Aquela época era só pela misericórdia mesmo. E por isso Deus, na comunidade de Israel, regulamenta a vida em sociedade para que todos vivam bem, em comunhão com Deus e em paz. Foi um vídeo extenso, peço minhas desculpas, mas é importante. Em nosso próximo conteúdo, estaremos falando sobre acerca da lei religiosa, as regulamentações, os procedimentos dos levitas, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes e da sociedade em geral com relação à vida religiosa, à vida com Deus. Que Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, dê o seu comentário, deixe o seu joia e faça parte do nosso canal se inscrevendo no canal. E fazendo isso, você estará nos estimulando a continuar produzindo conteúdos como este. Forte abraço, em nome de Jesus.